O ministro Alexandre de Moraes deu essas 24 horas para os advogados de Jair Bolsonaro explicarem os descumprimentos da medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais, direto ou indiretamente. No início da tarde de ontem, Bolsonaro foi ao Congresso para se encontrar ali com aliados parlamentares. Após a reunião, ele pousou com a tornozeleira eletrônica, fez um breve discurso que foi retransmitido pelas redes sociais. De acordo com Moraes, se não houver uma justificativa plausível para o que considera uma violação da sua decisão, Bolsonaro pode ser preso. Pergunta a você, Eliane, Bolsonaro corre um risco de ser preso hoje? Moraes decretaria essa prisão, por exemplo, sem respaldo de toda a turma? Olha, a guerra ali está ficando cada vez pior. É a guerra do Trump contra o Brasil e isso reflete na guerra do Supremo contra o Jair Bolsonaro. Então, nesse despacho de ontem, nessa decisão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou explicitamente Jair Bolsonaro de prisão. Ou seja, além das medidas cautelares, agora o Bolsonaro iria para a prisão. Então, é uma prisão preventiva, segundo aí as possibilidades de prisão, né, preventiva, por descumprimento das decisões judiciais, ou seja, das medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes impôs a restrição de Jair Bolsonaro usar as redes sociais e usar diretamente ou indiretamente, ou seja, ele ontem, inclusive Bolsonaro, e estava pronto para dar uma entrevista para o site Metrópolis aqui de Brasília e recuou porque essa entrevista ao Metrópolis seria transmitida pelas redes sociais. E isso também está proibido, ou seja, além da exposição direta, das postagens diretas, o Bolsonaro também não pode fazer postagens indiretas, dar entrevistas que vão parar nas redes sociais. Essa medida do Alexandre de Moraes, como você me perguntou, Carol, pode sim ser, essa ameaça pode ser sim cumprida, né? O Alexandre de Moraes, a gente sabe que não brinca em serviço, quando ele ameaça, a ameaça não é só ameaça, não. Quando ele ameaça, ele pode ir realmente até o fim nessa ameaça. E, portanto, o Jair Bolsonaro agora está mais cauteloso, não fez essa entrevista na Metrópolis e provavelmente vai ficar um pouquinho mais sossegado em casa com a tornozeleira. O fato é que é um momento muito tenso, mas essas investidas do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro podem estar tendo um efeito inverso, né? Podem estar dando chances ao Bolsonaro de sair das cordas. Tudo bem, as próximas horas serão decisivas, a gente vai acompanhar, mas também nessas últimas horas, Eliane, bem ali no finalzinho do prazo, o ministro Luiz Fux colocou ali o voto dele sobre essas medidas restritivas e foi por 4-1 que a primeira turma manteve a decisão de Alexandre de Moraes, mas com o voto contrário do ministro Fux. O que isso pode representar, Eliane? Pois é, eu acabei de falar, né, Heisen, Carolina, ouvintes, acabei de falar que quando Alexandre de Moraes extrapola ou consideram que ele extrapola, né, isso começa a ter um efeito contrário aos objetivos dele, que é de um julgamento rigoroso contra o Jair Bolsonaro. E aí, todos os 4 ministros que votaram a favor das medidas cautelares do Alexandre de Moraes votaram na sexta-feira, mas o Luiz Fux, né, votou no último instante ali, né, minutos antes de vencer o prazo, às 23 horas e 35 minutos, 11h30 da noite, o Fux deu um voto
dissidente aos dos colegas. Então, no voto dele, o Fux diz que as decisões cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes e corroboradas pela maioria da primeira turma podem ser consideradas um julgamento antecipado. Isso é aspas. Julgamento antecipado, né? O Luiz Fux também disse que essas medidas restringem desproporcionalmente os direitos fundamentais, como liberdade de ir e vir e liberdade de expressão. E tudo isso, todo esse voto do Fux é baseado na constatação dele, na percepção dele de que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não apresentaram provas novas e concretas de que Bolsonaro estaria preparando a fuga do país. Portanto, Luiz Fux comprova a decisão do Marco Rubio, o chefe do Departamento de Estado norte-americano, ou seja, o chanceler dos Estados Unidos, de que ele, Fux, está na mesma linha de não precisar de suspensão de visto, ou seja, o Departamento de Estado suspendeu os vistos para os Estados Unidos do Alexandre de Moraes, da família do Alexandre de Moraes, de outros 7 ministros e do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, mas livrou tanto o Fux quanto os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro para o Supremo dessa sanção. Além do Fux, também não estão com visto suspenso o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Ou seja, está claro, antes do julgamento, às vésperas do julgamento da tentativa de golpe, que você tem 8 ministros para um lado e 3 ministros possivelmente para o outro. Luiz Fux está marchando junto com a tropa do Bolsonaro no Supremo. Uhum. Eliane, e pensando na movimentação da direita, como é que essa estratégia de reação está sendo encaminhada? A gente tem, por exemplo, o governador de Minas, Romeu Zema, dizendo aqui ao Estadão Broadcast que o Supremo Tribunal Federal é claramente um poder subserviente ao governo federal e ele tem a avaliação de que a decisão de restabelecer o decreto sobre o IOF também, uma opinião que a gente ouve agora. Na minha opinião, quem é soberano é o Congresso, que foi eleito pelo povo. E nós temos visto aí claramente um poder judiciário subserviente ao governo federal, totalmente aliado, fazendo perseguições políticas, etc. E num caso igual esse, vamos dizer, desmerecendo todo o Congresso, que praticamente aprovou por unanimidade essa proposta. Ele estava se referindo, né, a essa decisão de restabelecer o decreto sobre o IOF, mas falou sobre essa questão dos poderes, Eliane. Exatamente. O Bolsonaro deu um tiro no pé quando ele se aliou com o filho Eduardo Bolsonaro e jogou o Trump contra o Brasil. Então, quando vem uma ameaça externa, não apenas de um país estrangeiro, mas da maior potência mundial contra o Brasil, aí os poderes, os brasileiros, como mostram as pesquisas, põem um pé atrás em relação ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro perdeu muita popularidade, perdeu muito apoio depois de apoiar os ataques. Apoiar não só apoiar, né? Atiçar e apoiar os ataques do Trump. Ele recuou nas pesquisas e deu chance do Lula recuperar pontos nas pesquisas e recuperar diálogo com setores que são refratários ao PT, como, por exemplo, agronegócio, setor financeiro, etc. Mas agora está tendo um novo revertério,
Porque com a decisão do Alexandre de Moraes, que botou uma tornozeleira do Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou novamente um papel que ele gosta muito, que ele executa com muito prazer e muita competência, que é o de vítima. Então, o Bolsonaro ontem, em pleno recesso branco, foi ao Congresso, se reuniu com a bancada do PL, sem o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, mas pelas decisões ali cautelares, os dois não podem se encontrar. E aí o Bolsonaro tirou fotos com a tornozeleira, ou seja, está fazendo desse limão uma limonada. Tirou fotos com a tornozeleira, falou com a imprensa, se reuniu, e tudo isso é que acabou gerando a decisão do Alexandre de Moraes de ameaçar prendê-lo e exigir explicações ainda hoje. Hoje o Bolsonaro vai ter que dar explicações para não ser preso. Mas, enfim, a estratégia tanto do Bolsonaro quanto dos bolsonaristas e dos governadores alinhados ao grupo é simplesmente insistir na anistia a todos do 8 de janeiro e uma anistia extensiva a Jair Bolsonaro e aos outros réus, mas o foco é Jair Bolsonaro. Segundo, a ampliar ali no Congresso Nacional as restrições e as pressões para reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal. E terceiro, aumentar a pressão sobre a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Ou seja, o Bolsonaro, agora de tornozeleira, está se aliando ao Congresso em pleno recesso para aumentar a pressão contra o Supremo e aumentar também as possibilidades de impeachment de ministros do Supremo. Ou seja, é uma guerra do Brasil contra os Estados Unidos, do Lula contra o Trump, e uma guerra do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, com a ajuda do Trump ao Bolsonaro. Eliane, ontem você registrava aqui também já a preparação para essa reunião que ocorreu do presidente Lula com outros líderes lá no Chile. A gente vai ouvir um trecho do que ele destacou, não citou diretamente Donald Trump no discurso, citou depois na coletiva, quando foi perguntado, mas o presidente afirmou durante essa cúpula sobre democracia lá em Santiago que governantes e sociedade precisam atuar juntos em um momento no qual ele chamou de extremismo, Ele disse que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas. Esse encontro teve lá os presidentes do Chile, da Colômbia, do Brasil, do Uruguai e também o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. E, por outro lado, também quem comentou o tarifaço americano foi o governador de São Paulo. Ele foi até num evento dos citricultores aqui no interior de São Paulo, em Bebedouro, e reafirmou ser contrário às taxas norte-americanas e diz que o ônus do tarifaço pode ser insuportável para setores da indústria. A gente é absolutamente contra as tarifas, a gente entende que isso não ajuda, a gente tem que buscar o diálogo, tem que buscar a pacificação, então é necessário agora botar a bola no chão, entender o contexto geopolítico para buscar a melhor negociação. Uma negociação que nos alivie desse ônus, que vai ser insuportável para determinados setores. Todo mundo falando em negociação, Eliane, mas parece que ainda não está ocorrendo, pelo menos ali publicamente não. É aquela história. O presidente Lula foi nessa reunião do Chile, mas vamos pensar. A América Latina tem 20 países, a América do Sul tem 12, e a gente só viu nessa reunião
4 países aqui da nossa região. Além desses 4, a gente viu também o presidente da Espanha. Mas da região, dos 20 países da América Latina, tinham lá 4. Isso pode ser um sinal de que o Lula e os parceiros dele de centro-esquerda queriam demonstrar força e união, mas podem ter acabado passando uma imagem de fragilidade, de fraqueza e desunião. E aí eu cito o próprio Mercosul. Os membros básicos do Mercosul são 4. O Brasil e o Uruguai estão questionando, sim, as tarifas e estão tentando uma resistência comum aos ataques do Trump. Mas a Argentina e o Paraguai estão a favor do Trump. Então, essa reunião de ontem pode ser um tiro pela culatra, mas o presidente Lula continua mandando recados desaforados para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o que todo mundo quer, e que o Tarcísio, depois de tropeçar nas próprias pernas o tempo inteiro durante essa guerra toda do Trump contra o Brasil, Tarcísio vai recuperando ali o fôlego e o discurso. Porque o discurso que o brasileiro quer e precisa é exatamente de que o tarifaço é terrível, é dramático para os produtores gerais e, sim, para todos nós, os brasileiros. É terrível para o nosso país. Então, o Tarcísio vai ajustando o discurso, mas ninguém está ajustando o principal, que é negociação com os Estados Unidos. O Geraldo Alckmin continua com as agendas dele, a pauta dele de conversas, mas são conversas, não são negociações. São conversas e agora o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin falam em construir alternativas à não negociação. Ou seja, já que o Brasil não tem portas abertas para negociar, seja na Casa Branca, seja no Departamento de Estado, seja em outros ambientes da cúpula norte-americana, não tem. As portas estão fechadas, o Trump fechou tudo, né? O Brasil agora parte para o plano B, que é como resistir às tarifas de 50%. Então, o clima é muito ruim. O Geraldo Alckmin, de um lado, tenta negociar comercialmente, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, tenta abrir caminhos diplomáticos, mas o que a gente vê é que esses caminhos estão todos bloqueados pelo Trump, e aí é que o tempo está correndo, a gente está numa contagem regressiva, o Trump avisou, deu um prazo de que essas tarifas entrariam em vigor dia 1º de agosto e ninguém está vendo luz no fim do túnel, não está vendo portas abertas, não está vendo diálogos e não está vendo soluções. Portanto, essa questão da negociação fora, ou seja, sem a negociação comercial, a negociação estritamente de tarifas, o que a gente está vendo é o quê? É a guerra política escalando de Lula e Trump, escalando de Bolsonaro contra o Supremo. Aliás, ontem o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, que são os pontas de lança dos ataques do Trump contra o Brasil, fizeram um vídeo ameaçando o presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que o Hugo Mota estava pronto para botar em votação a proposta de anistia e recuou quando a Polícia Federal começou a investigar emendas e desvios na cidade onde o pai do Hugo Mota, é prefeito. Ou seja,
além de abrir guerra contra o Brasil, contra o governo, contra o Supremo, o bolsonarismo agora está abrindo guerra contra o presidente da Câmara. Vamos ver como Hugo Mota vai reagir.